Preparei aqui pra vocês um ASMR com frases autossabotadoras. Que lindo dia para reler uma conversa de 3 anos atrás do meu ex. Sabe aquele sofrimento que talvez só aconteça daqui a um ano? E talvez nem ocorra de fato. Antecipa ele. Deixa pra fazer aquilo que já tá atrasado depois. Entra no YouTube, dá pra jogar o jogo da cobra no YouTube. Enquanto carrega o vídeo, vou mandar um áudio bêbado. Chega atrasado na terapia. Que diferença vai fazer na sua vida 10 minutos? Você já sabe que esse relacionamento não vai dar em nada mesmo. Caga no pau, dá pra parcelar. Depois eu boto no enjoei. Agora que é a 18ª vez vai ser diferente, sim. Ai, com 10 minutos eu consigo chegar em qualquer lugar. É em São Paulo. Oi, gente, eu sou o Y, sou dono do blog conteúdoy.com.br. Pra me seguir nas redes sociais é @conteúdo_y, como eu já disse, eu tava divulgando errado esse tempo todo, aqui no 7º episódio, tentando corrigir esse erro. E eu tô aqui hoje pra falar sobre autossabotagem. E pra comentar sobre esse assunto, eu chamei aqui 2 pessoas que são especialistas em autossabotagem. Eu tô aqui com a Jana. Oi, eu sou a Jana, eu sou advogada, mas a parte mais legal de mim é que eu tenho um blog que foi encerrado ontem, oficialmente, mas chama No More Brusinhas, em que eu tentei curar minha autossabotagem, que era comprar roupas, fazendo uma promessa de 1 ano sem comprar e 1 ano sem repetir looks. E esse blog era um diário sobre esse ano de novos comportamentos, em que eu passei bastante tempo revendo as minhas posturas de autossabotagem. E se a pessoa quiser te encontrar nas redes sociais? É @nomore_brusinhas. No more, com E, brusinhas. E eu também tô aqui com a pessoa que é risonha aqui, a Mari. Mari, você vai querer se apresentar ou não? Ai, vai depender do que rolar aqui nesse áudio de hoje. Bom, eu sou a Mari, sou sócia fundadora do Clube da Autossabotagem. Me autossaboto muito. E agora a gente tá aprendendo a lidar com isso. E eu trabalho com estratégia, então basicamente eu vivo para contar histórias e vender ilusões de marcas. Ai, meu Deus. Acho que é melhor falar que eu só conto histórias mesmo. E eu acho que por enquanto vamos ficar com essas informações, vamos ver como as coisas caminham. Misteriosa. Então tá, gente, assim, supondo que existe realmente um banco de dados universal, que ele conquista dados através de roubos de informações privadas, vai estar lá no meu perfil, viciado e se autossabotar. Mas como que eu me autossaboto? Eu me identifico como um autossabotador de padrões nos relacionamentos. Por exemplo, eu começo a gostar de uma pessoa, gostar bastante mesmo, assim, de verdade. Só que aí eu já começo o quê? A criar noias, paranoias, assim, tipo, ai, vai dar errado. Então eu antecipo que já vai dar errado e já cago antes. Então, por isso que eu quis fazer esse podcast. Porque eu me sinto com essa pessoa que se autossabota inconscientemente e conscientemente. Tipo, tem um boy lindo, perfeito, eu já começo a ver defeito. Tipo, um cara incrível, eu falo assim, muito cafezento, beijo com gosto de café. Tipo, pra vocês, o que é autossabotagem? Eu acho que a autossabotagem é você se impedir de ser feliz, na verdade, né? Porque acho que a mesma energia que a gente gasta pra se fazer mal, a gente, em tese, gastaria pra se fazer bem. Só que a gente prefere se fazer mal porque geralmente a gente conhece a situação ruim. E às vezes a situação boa é aquela que requer um pouquinho mais de risco, né? Um pouquinho mais de audácia. Então, pra gente ficar na zona de conforto, a gente prefere continuar na merda, assim, né? Tipo, não vou tentar porque, né, vai dar errado. Então, eu acho que é muito um medo de ser feliz, assim, sabe? Pelo menos pra mim, sempre foi nesse sentido, sabe? Eu sempre me sabotei porque a sabotagem era a minha zona de conforto. Não, é bem isso. Ultimamente eu tenho falado muito sobre isso na terapia. E aí a definição, né, da terapeuta de autossabotagem é quando você tem um comportamento que você sabe que esse comportamento não vai te fazer bem no final, mas você repete esse comportamento porque é o confortável, desconfortável. É o lugar que você já sabe, mas que te faz mal de alguma forma. Eu acho também que tem essa coisa da lei do menor esforço. A pessoa tá tão acostumada
a uma certa realidade, eu sou a rejeitada, nunca dá certo pra mim, que ela nem tenta fazer dar certo, entendeu? Ela se acostuma com aquilo e acha que aquilo é o padrão da vida dela. Quando dá pra ser diferente, só que ser diferente requer um esforço. E às vezes não é nem só um esforço, mas é a possibilidade de você ir pro novo. Te dá um pouco de medo, né? O medo do desconhecido faz a gente voltar para os lugares conhecidos, mesmo sabendo que isso não necessariamente vai ser bom pra gente. Exato. E aí você acaba se surpreendendo quando você vê que quando você quebra um ciclo de autossabotagem, às vezes as coisas podem ser muito diferentes do que você imaginou que elas pudessem ser. Então, às vezes, pensamento pessimista de achar que vivendo isso, você está se protegendo de algo, na verdade, é autossabotagem da autossabotagem, né? Você está perdendo coisas que você pode conhecer, que você pode viver por medo de sair de um espaço do qual você está confortável. Ai, gente, acertei muito nessa escolha de convidados, sabe, gente? Muito assertiva. A gente aqui separou alguns tipos de autossabotagens clássicas que a gente faz. E vamos falar pra vocês, a ideia é a gente ir se identificando e expondo isso, e vocês se identificando aí daí desse lado e tentando sobreviver. Tem um tipo de autossabotagem que eu sou muito mestre nessa, gente, é tipo da antecipação. Que é aquela coisa que, tipo, você sabe que vai acontecer uma coisa daqui a um ano, que talvez nem aconteça, mas eu já tô sentindo. Já falei assim, não, já deixa eu ir me preparando para essa coisa ruim que vai acontecer, porque quando ela chegar, eu já vou estar o quê? Preparado. E olha que louca, né? Porque assim, cara, amanhã você pode ser atropelado, entendeu? Como é que você vai ficar sofrendo em antecipação por um negócio que você nem sabe que vai acontecer? E eu acho que o autossabotador, ele é um grande controlador. Porque quando as coisas saem do seu controle, que é o que vocês estavam comentando agora, que é tipo, tudo bem, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? A gente não sabe. Mas a necessidade do controle é tão grande que você acaba não conseguindo sair daquele ciclo, porque, mais uma vez, o medo de errar, o medo de... é o que você conhece, né? É o conhecido, é aquilo que faz sentido pra você, por mais que te foda com muita frequência, né? Tá, e também tem aquela autossabotagem que todo mundo já caiu em um momento, que é tipo quando a gente tá no período de carênciazinho, que é aquela autossabotagem preciso namorar. Que é aquela que você tá desesperado pra arrumar um namorado. Esse é um clássico da minha vida. É quando você, tipo, você não quer alguém específico. Você quer qualquer pessoa para ocupar aquele lugar de namorado. Ponto, né? Autoexplicativo. Eu acho que pra resumir isso, tem aquela frase, né? Carência não é a melhor motivação para se começar um relacionamento, né? As histórias que eu tenho acho que todos os namoros que eu tive, com exceção do André, meu namorado atual, é que eu tava muito na merda, me sentindo muito mal comigo mesma, e eu queria que alguém suprisse a falta de amor que eu tava sentindo por mim, entendeu? Então, assim, já que eu não me amo, vou arrumar alguém pra fazer esse papel. Só que assim, né, não é o caso. Tipo, não é assim. Quanto menos você se ama, mais você abre espaço para as pessoas irem lá e cagarem na sua cabeça. Com perdão do meu francês. Eu acho que toda a minha vida adulta foi uma sucessão de relacionamentos baseados na minha carência e na minha baixa autoestima. E que eu sentia que eu precisava de alguém, eu sempre ouvia isso, sabe? Eu ouvia da minha mãe, tipo, toda vez que eu tinha alguma oscilação de humor, ela falava, você precisa de um namorado, sabe? Aquela coisa. E aí eu sempre achava que, tipo, a minha carência seria suprida por um terceiro e não por mim, entendeu? Até eu descobrir que quem tinha que, né, tampar esses buracos era eu, pra daí sim eu me expor e buscar um relacionamento mais aberto e mais saudável e, né, com mais diálogo, foram aí uns 12 anos de cabeçada, entendeu? Então, eu engatei um namoro, eu engatei um namoro atrás do outro, tipo, eu fiquei muito pouco tempo solteira. Todos os namoros foram bem sofridos porque, tipo, acabava que chegava na mesma fórmula, entendeu? Eu ficava sozinha, eu ficava carente. Eu ficava aquela, vou morrer seca, sabe aquela coisa? Tipo assim, eu ainda morava sozinha, né? Então eu ainda tinha sonhos de que, tipo, eu morria e aí me achavam 5 meses depois. Ai, entendeu? gente, eu tenho essa pira. Engasgar sozinha sem ter uma pessoa pra te ajudar. Eu ficava muito nessa pira de, ninguém vai dar falta.
Na hora que chegar, já vou estar só o esqueleto, entendeu? Então, Ai, credo. mórbida, péssima, mas eu tinha isso. E Ai, eu aí. tinha medo de cair, escorregar no banho e bater a cabeça no box, assim. E achar eu, tipo, muito inchado, assim, que o chuveiro ficou ligado, assim. Quem diz que a vida do solteiro é fácil, Não. olha só. Mas isso tem muito a ver com a segunda autossabotagem, que é eu tava crente que tava abafando. Quando a gente tá naquele período pós-término de relacionamento, que nem você emendava, e você quer arrumar uma pessoa rápida, porque de repente você viu que seu ex tá com uma outra pessoa e tal. Você e não quer ficar por baixo. Você não quer ficar por baixo, você quer postar, seu feed tá ali cheio de foto, cheio de legenda nada a ver. E aí os seus amigos já estão até cansados de curtir a última foto que você postou, já tem 4 likes, já não tem mais amigo pra curtir foto. E aí você tá crente que tá abafando, mas tá pegando só os lixos, entendeu? Porque você quer pegar porque quer pegar, entendeu? Porque você prepara a legenda de quando você estiver namorando. Você já tem 4 legendas preparadas. Uma série já com trechinho de música, alguma coisinha assim. Você fala assim, só falta a pessoa pra estar aqui no feed. Então, eu tenho uma história sobre essa autossabotagem, que assim, eu namorei durante 2 anos. Num relacionamento, sabe aquele cara que o seu namorado se incomoda com ele no seu Instagram? E aí o que aconteceu? Esse cara era do meu trabalho, e o meu ex se irritava muito com ele. Falava assim, nossa, ele comenta suas fotos, ele te manda DM e tal. Não sei o que. Eu falei assim, ai, para de se incomodar com ele. Tipo assim, tô guardando ele. Mentira. Tá aqui na minha manga. Terminei o namoro na terça, na quarta já fui falar com o cara. Que era o inimigo do meu ex. E aí foi uma bosta no final. Tipo assim, eu nunca tive interesse nenhum nesse cara. Nunca tinha visto nada. E eu só peguei porque... Por quê? Pra irritar o meu ex. Fiz até foto na casa do homem e tudo, gente. Ridículo. Foi péssimo. Foi péssimo, gente. Ele não era ativo, não era passivo, não era versátil, não era guinagem, não era nada. Ele era chupador, gente. Chupou tudo. Me chupava inteiro. Chupou o dedo, chupou o peito, chupou o cu, chupou o pinto, chupou tudo. Era horrível. Eu terminava todo com cheiro de baba. Eva! Péssimo. Neiva, chupou a noite inteira. Gente, tem a autossabotagem Marília Mendonça. Essa Maria deve entender bem aqui. Que é quando você se sente confortável na sofrência, entendeu? Eu tenho uma vasta experiência nessa. Eu me relacionei durante 1 ano com uma mina que, enfim, não era legal, era uma relação super tóxica. E eu lembro de contar pro Y todas as vezes era a mesma coisa. Era tipo... A gente ficava e a gente transava, era maravilhoso. Aí eu chegava muito feliz e falava assim: Nossa, dessa vez eu não vou sofrer. dessa vez eu sei que eu tô fazendo. Eu tô bem, eu tô me sentindo super bem. Aí passava, tipo, sei lá, 24 horas e eu já tava no chão de novo. Jogado, ouvindo toda a playlist de feminejo, criando playlists no Spotify pra poder chorar em posição fetal, porque batia a bad, né? Batia a bad e quando eu ia pra terapia e contava a história, era muito aquela relação de quando você fica bêbado, sabe? Que você vai pro rolê, aí você fala assim, hoje só uma cervejinha não vai me matar. Aí você bebe pra caralho. Aí você bebeu, você ficou muito louco. Aí no dia seguinte a ressaca bate, assim, que você não tem nem memória do que aconteceu na noite passada. E aí a hora que você acorda, você fala assim, meu Deus do céu, eu nunca vou beber de novo. Nunca mais eu vou beber. E aí no dia seguinte você tá fazendo a mesma coisa. Então essa relação foi assim durante 1 ano. E eu lembro que o conselho que o Y tinha me dado foi do tipo, pega ranço, porque não adianta eu falar, você tá repetindo o ciclo, eu falo pra você sair dessa, você vai lá e você faz a mesma coisa, e aí você conta a mesma história, e aí sempre a mesma coisa. Eu falava assim, eu sei, mas dessa vez vai ser diferente. Não era diferente porra nenhuma, era sempre a mesma coisa. Até que, enfim, o que faz muito sentido mesmo, que até a Jana estava comentando, é que a partir do momento que você começa a construir o amor próprio, né, que é bem aquele ditado assim, não sou pombo para receber migalha. Quando você para de se contentar com muito pouco na relação, aí você passa a entender por que você está repetindo aquilo, por que aquilo está te fazendo muito mal e como que você vai conseguir sair disso. Eu lembro que quando eu saí desse ciclo de autossabotagem da primeira vez, óbvio, ainda tiveram recaídas, é natural, gente, todo mundo passa por isso, mas quando eu comecei, quando eu consegui finalmente me libertar do ciclo, foi tipo, poxa, eu não morri, sabe? Deu tudo certo. Eu tô muito melhor agora, eu tô muito mais feliz com a minha vida agora. Então, valeu a pena sair dessa autossabotagem, mas olha, foi
um ano de Marília Mendonça, confesso. Entre idas e vindas, afastamentos e não afastamentos, é foda. Eu acho que esse do Marília Mendonça, eu acho que é o tipo mais clássico, na verdade, de autossabotagem, né? Eu também me identifico muito. O meu último namoro foi também um ano de, tipo, cara, as minhas amigas não aguentavam mais. Toda vez que eu encontrava o meu ex-namorado, eu tinha, assim, um carrinho de mão de reclamação pra fazer. E eu simplesmente não conseguia sair daquele relacionamento, sabe? Tipo, era um negócio, assim... Não sei se era uma esperança que eu tinha de que um dia ia dar certo... mas a sensação que eu tinha quando eu tava com ele é que eu tava sempre errada, sabe? Porque a sensação é que ele sempre queria me consertar em alguma coisa. E aí, hoje eu consigo ver que, cara, quando é pra você estar com a pessoa, ela vai gostar de você e ela vai lidar com os seus defeitos, entendeu? Ela não vai querer consertar você. Então, assim... Uma vez ele falou pra mim que eu precisava ir no astrólogo, porque eu precisava entender melhor. Cara, eu gastei R$350 numa consulta de astrólogo. O nome dele é João Bidu. Porque ele encasquetou que, tipo, eu precisava entender, tipo assim, meu mapa astral. Eu falei, cara... E aí, hoje eu vejo que, tipo, a minha relação com o André ela é tão mais tranquila, sabe? Porque... Lógico, eu tenho defeitos, ele tem defeitos, mas assim, até aí tá no pacote, todo mundo tem, Sim. entendeu? Então... Eu acho que a gente acaba sofrendo muito também e insistindo na sofrência pra tentar se adequar a uma relação que nunca vai dar certo. A gente só fica Postergando. A gente só fica embarrigando, postergando, porque dói pra gente perceber que às vezes a gente investiu um tempo e uma energia num negócio que não vai pra frente. Então a gente prefere ficar dando cabeçada ao invés de... né, seguir com a vida. Isso é muito paralelo à autossabotagem de gostar de quem não gosta de mim, gente. Gostar de quem não gosta de mim. Um dia uma amiga minha veio lamentar pra mim e falou assim: ai, eu tô saindo com um cara, ele é perfeito, eu conheci ele no Tinder, tudo incrível, mas eu não consigo gostar dele, de jeito nenhum eu consigo gostar dele. Já tô saindo com ele há um mês e assim, sexo bom e tal, beijo mais ou menos, assim, mas não consigo gostar dele. E aí eu virei pra ela e falei assim, ai, bem coaching mesmo, bem bicha coaching. Ai, amiga, o amor às vezes é igual um sapato apertado. No começo aperta, mas depois laceia. Eles ficaram 2 anos juntos depois, gente. Assim que eu dei esse conselho pra ela do sapato, na semana seguinte eu conheci um cara que era exatamente desse jeito. Eu assim, pra mim, repetindo pra mim. É um sapato, só é lacear. Gente, que banda é sapato, lacear? Não dá, gente, não dá. E aí eu conheci esse cara que era perfeito, maravilhoso, tava tentando lacear o sapato. Conheci outro que era um boy lixo, embuste, podre, assim, olha. Que, tipo assim, era isso, tipo, fast food. Eu ia pra casa dele e não podia nem dormir na casa dele. Rapepeca. Isso aí, tipo, ele vinha e eu era, tipo, gigolô que nem cobrava ainda. Gigolô de graça, 0,800. Mas por quem que eu fui gostar? Do menino bonito, perfeito, incrível, não, maravilhoso, ou esse lixo que só me comia? Fui gostar desse. É uma autossabotagem também, por quê? Esse cara, se eu fosse investir realmente nele e tentar gostar dele, uma demanda que eu ia ter que ter um relacionamento, ia ter que pensar nisso. Às vezes, meu inconsciente prefere esse cara, que é o boy lixo, que eu sei que não quer nada sério, porque eu vou ficar confortável no meu estado de solteiro, porque eu gosto de ser solteiro. E eu acho que às vezes a gente tem conversas com a gente mesmo, né? Que você tá com essas Pessoas do inferno. E aí você fala pra você mesmo, por que eu estou fazendo? Você está de brincadeira com você mesmo que você está fazendo isso de novo? De novo, você jura que você vai gostar dessa pessoa? É sério que você está fazendo isso? Tem um outro tipo de autossabotagem que eu também sou muito famoso e muito bom nela, assim, gente, que é do apego ao passado. Olha que bizarro isso. Desde quando eu era criança, uma vez eu tava na escola e aí era festa junina, de folclore, eu acho que era folclore. E aí tinha uma simpatia da casca de laranja. Tinha uma bacia, você cortava a laranja assim, até seu coração mandar parar. E aí quando parava, você jogava a casca aqui até onde você tinha cortado na água. E aí fazia uma letra. Aquela letra ia ser a letra do nome do seu futuro amor. Amor. Gente, eu criança viadíssima. Vamos ver. E aí eu te dei um R. E aí minha mãe falou assim, R? Eu falei, Rebeca. Mal sabe, mãe, mal sabe. Que era bem o Ricardão. E aí, o que acontece? Depois de muito tempo, eu conheci um cara que chamava Ricardo. E foi o primeiro cara com R que eu tinha pego. Tenho trauma de Ricardo. Você tem trava de Ricardo, eu tenho trava de Lucas. E aí... Ai, gente, acho que eu não tenho nome específico. Nossa, pra Lucas, trauma. gente, pra mim já virou, tipo, motivo pra não pegar. Conheci esse Ricardo, botei na cabeça. Falei assim, gente, é o R, ele é perfeito, maravilhoso. Ai, gente. Olha a profecia. É o R, a profecia se concretizando. Gente, eu botei isso na cabeça
E é uma autossabotagem de você ficar preso a uma coisa que aconteceu lá no passado, que você colocou pra você mesmo, e que hoje em dia não faz mais sentido. Gente, qual o sentido, qual o raciocínio de a caça laranja falar que a pessoa da minha vida é o R? E eu ainda levar isso a sério? Ó que bicha doida, gente. Não, eu acho que tem muita gente que sofre nessa categoria de autossabotagem. Eu pelo menos me identifico. Que é, por exemplo, quando você tem aquele namoro que começa super fulminante, maravilhoso, sabe? Tipo assim, Vanessa da Mata, amor de cinema. E aí, do nada fica ruim, né? Porque você percebe que não tem mais paixão. Só que aí você pensa, ai, mas era tão bom no começo, vamos continuar? Aí você fica assim, 12 meses namorando, 3 bons, 9 de cagada, entendeu? Que você podia estar usando esse tempo pra fazer outras coisas melhores da vida, ao invés de sofrer. Tem uma amiga minha que eu estudo com ela desde o colegial, então a gente é amigo há mais de, 15 anos. 15. Vou fazer 30, tá certo, 15. E aí, desde os 15 anos, ela descreve o cara que ela acha que é ideal pra ela. E até hoje é o mesmo cara que ela descreve. Eu falo, gente, já nem faz mais sentido esse homem. E a gente tá falando de nostalgia, então a gente tem 2 tipos de nostalgia, tem o terceiro. Tem a nostalgia do tipo, que você tá com a pessoa, você lembra do começo, e daí você tenta recuperar isso. Tem a nostalgia construída da ilusão de que eu queria aquela pessoa perfeita e essa pessoa não existe. E tem a nostalgia que é aquela assim, você viveu a história acabou, a história foi uma merda, e aí você fica voltando no tempo e falando assim, mas era tão gostoso aquilo, né? Era tão perfeito. É uma nostalgia seletiva, porque você esquece toda a parte ruim. Exatamente. E aí você esquece toda a merda que você viveu, você só foca no momento bom, e pior do que isso, aí entra a autossabotagem de você dizer, eu nunca mais vou viver uma história como essa que eu vivi, eu nunca mais vou amar alguém desse jeito que eu amei, ou me entregar, ou viajar, enfim, né? Oceano. Todo aquele drama que a gente coloca, mas aí o quê? Daqui 2, 3 meses, querido, você tá ali menos do que isso, talvez, porque eu sou um pouco lenta. Não, e olhando agora, gente, aquela casca da laranja pode ser bem um P ou um B também, viu? Ai, que louco! E tem também a autossabotagem naquela que é uma fuga de relacionamentos saudáveis. A pessoa é legal, a pessoa é incrível, diferente das outras que a gente tava comentando aqui, a pessoa é legal, incrível, e você gosta dela. Ela faz os requisitos e não tem nenhum bloqueio, você gosta. O problema é que você não se vê com essa pessoa de uma maneira saudável, porque você não está acostumado a um relacionamento saudável. Eu tenho uma história que é muito engraçada, assim, que eu conheci um cara na época do Orkut, gente, do Orkut. Vintage. Bem vintage. E ele ficava me chamando pra sair, o nome dele era Daniel, gente. E aí eu sempre dava bolo nele, porque eu achava ele muito grudento. Ele era muito grudento, muito grudento. E aí teve um dia que eu peguei, tava carente, falei assim, quer saber, vou mandar mensagem pro Daniel, que eu sei que ele não vai me recusar. Enfim, fui pra casa dele, gente, nessa época eu morava no ABC, ele morava aqui em São Paulo, então eu tive que fazer várias baldeações e fui dormir na casa dele. O meu intuito era o quê? Transar, só isso. Que eu falei assim, eu tô carente, quero isso. E ele era, tipo assim, deveras muito gostoso. E aí, cheguei lá, gente, o homem não queria transar. O homem queria ficar me abraçando, queria me pegando no colo, só me beijando. E eu assim, bem safado, tipo... Por que não transas, Daniel? Ai, porque pra mim, eu transo com qualquer pessoa, assim, mas com você eu quero fazer diferente. Eu assim, ai, Daniel, não sou ursinho carinhoso, meu filho, vai logo. Tipo, Daniel não precisa me respeitar, Ai, entendeu? Daniel, não me respeita. Eu gosto a partir disso, depois do sexo a gente gosta. E aí, o que acontece? Gente, eu sei que eu fiquei a noite toda provocando o homem firme e forte, gente. Eu me sentindo já um lixo, aí já foi partindo pra minha autoestima, né, tipo assim... E aí a gente tomou banho junto, não rolou nada, fez tudo, gente. Ele me pegou no colo, pelado, e me rodou. Tipo, pra tentar criar alguma lembrança engraçada. Não sei, na cabeça dele fazia sentido isso. E eu sou assim, pelo amor de Deus, Daniel, o que você tá fazendo? Jogar, tipo assim, amor, carinho e respeito nos X vídeos, meu amor, tá adiantando nada. Aí, depois que eu parei, falei assim, tá, não vai transar? Já sei que não vai transar. Comecei a conversar com ele. Gente, ele era maravilhoso. Muito legal. Eu fiquei saindo com ele durante vários meses. E isso sem sexo. E era muito bizarro pra mim, porque, tipo assim, pra mim era, tipo assim, saiu, transou, e era isso. Começou a ficar muito sério. Tipo assim, eu conheci familiares dele, foi aniversário dele. E aí, do nada, eu comecei a barrar isso. Então, eu comecei a dar perdido, comecei a sair com outras pessoas. E eu sou um tipo de pessoa que, olha como eu sou... Ai, gente, vocês podem achar que é safadeza, mas eu chamo de autossabotagem. Eu tenho uma mania que é a seguinte...
Eu tô gostando de uma pessoa e eu tô vendo que tá caminhando pro namoro. Antes de eu namorar com essa pessoa, tipo assim, vai ter o momento que eu vou pedir ou a pessoa vai pedir. Eu vou lá e transo com outra pessoa. Verdadeiro cuzão. Tenho que sair e transar com outra pessoa pra ver se eu tô 100% seguro. E aí, se a pessoa tá 100%, namoro com a pessoa. E aí, tipo assim, pode ser safadeza, pode ser cuzão disso, mas, gente, eu acho que é uma autossabotagem, porque eu preciso transar com outra pessoa antes de namorar com outra. Dá aquele check. Dá um check, tipo assim, tipo, ai, no sexo eu pensei em você, Daniel. E aí, só que nisso atrapalha tudo, sabe? Olha que coisa besta. É assim, quando eu comecei a ficar com o André, eu tinha terminado um relacionamento fazia pouco tempo. E ele tava há muito tempo sozinho. Então, assim, a gente tava em momentos muito diferentes, mas os dois com bastante medo, né? Tipo, ele com medo de, tipo, sair também da zona de conforto da solteirice. E eu com medo de, tipo, engatar de novo no namoro sem dar aquele respiro que foi a história da minha vida, né, inteira. Toda vez que eu ficava com ele era muito legal, eu me sentia muito à vontade, eu me sentia muito acolhida, sabe? Eu gostava do jeito que eu me sentia quando eu tava com ele. E aí, eu lembro de uma vez que eu tava conversando com a Marininha, minha roommate, e eu falei, cara, eu vou começar a namorar de novo, tipo, do jeito que tá indo, eu vou começar a namorar de novo. Ela falou assim, tá bom pra você? Você tá feliz? Eu falei, eu fico muito bem com ele, assim, eu gosto muito. Aí ela falou, então por que você tá se podando, sabe? Tipo, vai, você é prova viva de que ninguém morre disso, entendeu? Se der e a gente errado... procura um motivo e não tem um não motivo. tem, assim, literalmente ninguém morre disso, entendeu? E aí eu lembro de que uma vez a gente teve uma conversa, eu virei pra ele, assim, por mensagem, eu falei, você não tá com medo? Você não tem medo, tipo, porque tá indo rápido e, né, é muito intenso e tal. Ele falou assim, lógico que eu tenho medo, mas, né, não vou deixar esse medo me impedir. Aí eu falei, Se alguém me fala isso, também namoro, na hora. Ai, na hora, namoro. Tem vários outros tipos de autossabotagem aqui que a gente não vai ter tempo de aprofundar aqui, mas enfim, são meio autoexplicativas. Tem aquela de se atrasar sempre, porque sim, gente, eu sou o rei do atraso. E é uma autossabotagem, é fato. Pra marcar com o Y, você tem que marcar assim, olha, vamos sair 5h30 pra poder sair às 7. Gente, eu chego atrasado, mas não chego feio. Tem também a autossabotagem da comparação, que é aquela que você se compara o tempo todo, principalmente nas redes sociais. Tem a autossabotagem da pessoa que não consegue dizer não, que é muito difícil também, aqui, dou check. E tem mais um tipo de autossabotagem, que é a fuga, que é quando você não quer lidar com as coisas. E a gente usa vários artifícios pra não lidar com essas coisas. Então, e aí essa é a que eu sou, né, eu falo que eu sou mestre em Direito, doutora em fuga. Que, tipo, é a história da minha vida inteira, assim. Eu acho que eu sempre tive uma dificuldade muito grande de lidar com sentimentos e sensações ruins. Então, desde criança, eu sempre tive fugas muito claras, assim. Eu acho que a primeira grande fuga que eu tive foi com comida. Quando eu era criança, eu era muito gordinha porque eu descontava tudo na comida. Aí, quando eu virei adolescente, tinha aquela coisa, né? Você vai pra escola, hormônios e tal, você começa a gostar de meninos, aí você vê que os meninos não estão muito afim de você. E aí, uma vez, um menino virou pra mim e falou assim, nossa, você é muito gorda. E aí, aquilo me marcou tanto que, tipo... eu lembro que minha mãe tinha aquelas revistas Boa Forma em casa. Aí eu catei uma Boa Forma, falei assim, dieta do verão. Falei, vou fazer essa porra dessa dieta do verão. Aí eu fiz a dieta do verão, adolescente. Que era pra fazer em 3 meses, eu fiz ela num ano. Aí, assim, eu emagreci, sei lá, 30 quilos. Gente. E aí eu fiquei anoréxica. Então, tipo, da fuga por comer foi pra fuga por não comer. Uhum. E aí depois... E foi uma sucessão, a minha vida foi uma sucessão de fugas. Aí depois foi a fuga por estudar, porque aí eu vi que eu tinha boas notas, então assim, era o meu jeito de me destacar, era sendo a inteligente, né? Já que não era a bonita, nem a mais legal, então, tipo, era a inteligente. Aí depois foi trabalho, eu virei total workaholic, ainda mais que eu trabalhava num lugar que meio que estimulava isso, então eu tava assim, no lugar perfeito pra isso. E aí depois veio a minha fuga por compras, que eu acho que foi uma das que mais me destruiu, porque ela me faliu. Aí eu tinha uma semana terrível no trabalho, eu trabalhava assim, horas insanas. Na sexta-feira, eu trabalhava perto do Shopping Guatemi. Na sexta-feira, eu saía do trabalho, tipo, umas 8h30 da noite, ia pro shopping, ficava 1h30 gastando dinheiro com coisa que eu não precisava. Tipo, eu entrava na Zara, fazia a rapa, entrava no sei o que, fazia a rapa, comprava um monte de coisa que, assim, às vezes eu nem usava, tinha etiqueta. Na hora que eu chegava em casa sozinha, com aquele bando de sacola, eu caía no choro. E, tipo assim, isso foi
tipo, 1 ano e meio da minha vida foi isso, entendeu? E eu não contava pra ninguém, eu morria de vergonha, sabe? Eu achava, tipo, uma puta falta de controle da minha parte, sabe? Mas, assim, eu chegava até a justificar pra mim mesma. Eu falava assim, é o meu vício, tem gente que bebe, tem gente que se droga, eu compro brusinha, entendeu? Então, tô até melhor no game, né? Mas eu criei o No More Brusinhas, inclusive, porque teve um dia que meu armário caiu de tanta roupa que ele tinha. Ele cedeu e fez aquele barulho e tal. Na hora que eu vi todas as minhas roupas no chão, eu falei, cara, que bosta que eu tô fazendo, sabe? Olha isso. E aí, eu resolvi tomar uma postura e, sabe, rever tudo isso. Aí eu fiz o blog, que era, tipo, 1 ano sem compras. Mas não era só 1 ano sem compras, era a proposta de rever esse comportamento. E aí eu fui vendo que não era uma coisa de hoje, era uma coisa de sempre, sabe? E a gente vai só perpetuando e trocando, né? A gente vai modulando a fuga. E eu sabia que me fazia sofrer, só que eu tava acostumada. Esse é que é o problema, né? Ser humano é uma desgraça porque se acostuma com tudo, inclusive com situações de merda. Merda fede, mas ela é quentinha. Então, assim, por mais que seja uma situação péssima, ela traz algum conforto, né? Ela traz o fator calor, que é tô aqui, tô acolhida. Hoje, depois de 1 ano, eu fiz 1 ano de No More Brusinhas no domingo, né? 1 ano que eu me propus a rever tudo isso. Eu consigo dizer que hoje eu sou uma pessoa que me ama muito mais do que a pessoa que eu era 1 ano atrás, que estava toda quebrada, inclusive com o armário quebrado. Simplesmente pelo fato de que eu parei para tentar me auto-sabotar menos, entendeu? Não vou falar que eu tô auto-sabotagem free, não tô. É um exercício de desapego também, você se tratar um pouco melhor e você ser menos auto-sabotador, porque é o que a Mari falou, uma coisa tá muito ligada à outra. A autossabotagem, ela é muito ligada ao controle. Então, quando você desapega um pouco do controle e deixa a coisa fluir, lógico que vem o desconhecido, mas também vem muita coisa boa. O controle é uma ilusão em que te deixa preso a uma situação que nem sempre é aquilo que é o melhor pra você naquele momento, né? É difícil, gente. É muito difícil abrir mão do controle. Mas vale a pena fazer esse exercício diário de se perguntar: estou mesmo fazendo essa escolha consciente, pensando nisso, naquilo? Não, acho que dá pra abrir mão. Dá pra abrir mão. Então vai, deixa rolar, deixa fluir. Quando eu era criança, eu não ia no banheiro da escola. E aí eu tava tendo aula de biologia sobre DSTs. Tava lá umas projeções de periquito doente, pinto doente, cancro mole, cancro duro. E aquelas coisas horrorosas. E, gente, uma vontade de mijar enlouquecedora tomou conta do meu corpo. E eu nunca tinha ido no banheiro na escola. E aí eu tava segurando. Era a penúltima aula. Eu falei assim, meu Deus, não vai dar pra segurar, senhor, vou ter que ir no banheiro. E eu, tipo assim, era um controle meu não querer ir no banheiro na escola. Aquele dia, infelizmente, não deu pra segurar. O que aconteceu? Eu levantei a mão e falei, professor, preciso muito ir no banheiro. Eu falei, muito desesperado mesmo. Aí ele falou assim, mas você não pode esperar um pouquinho? Eu falei assim, não, preciso muito ir agora. Fui no banheiro. Mijei, aquele xixi que demora horas, assim. Nossa, mijei. Nossa, voltei aliviado, assim. Quando eu voltei, que eu entrei na sala, todo mundo... E aí, punheteiro? Ficou vendo as bucetas aqui, foi bater uma punheta. Eu, gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, o que mais me chocou não foi nem o bullying em si, gente. Que eu fiquei apelido de punheteiro durante 3 séries. Mas foi tipo assim, gente, que tipo de mente perturbada acha que eu vou bater punheta pra essas coisas de cancro mole? Esse podcast hoje tá chiquérrimo aqui. Eu tenho até um áudio da nossa Andressa, que é uma psicóloga, gente. Ela é ótima. E ela falou um pouquinho sobre autossabotagem e como lidar com ela. Eu vou tocar aqui pra gente. Oi, Y, tudo bem? Muito obrigada pelo convite novamente. E o que eu quero falar sobre autossabotagem é que a primeira coisa é que pra você entender qual é o sentido dessa autossabotagem, o que tá por trás dela. Ela quer te proteger do quê? Às vezes eu não gosto de usar a palavra autossabotagem, eu gosto de usar a palavra proteção, porque no fim das contas você não tá querendo fazer mal pra você. Você tá querendo conseguir algo pra você. E que algo é esse? Que necessidade tá por trás dessa autossabotagem? Que ganho você tem com isso? O que você tá ganhando ao se sabotar desse jeito? Do que você tá fugindo? O que você tá evitando? Que sofrimento você tá deixando de viver? Na sua cabeça, né? E ao mesmo tempo, o que essa
o que evitar esse sofrimento te faz perder de vida, né? De história, de momentos, de alegria, de possibilidades, de oportunidade, de... Cara, pode ser que dê certo, né? Será que às vezes você não acha que você não tá sendo merecedor de ter uma oportunidade, de poder fazer a sua vida acontecer do jeito que você quer? Será que o medo da frustração, da rejeição não te faz evitar, né? Evitar se arriscar. Porque a vida é um grande risco, né? Você tentar realizar seus sonhos, você desejar, você querer que as coisas aconteçam, é um grande risco. Existe o risco da rejeição, existe o risco de não dar certo. Só que ao mesmo tempo, quando você sente que você se sabota, você sabe que você está perdendo uma oportunidade de dar certo, de ser bom, de você ser feliz, de você se sentir pleno, ou plena, enfim. Então, por que você talvez não se ache merecedor, não ache que vai conseguir, não se ache capaz, né? Como você pode se sentir merecedor? Como você pode sentir que vai dar certo? Como você pode sentir que é capaz? E se não der certo, como você pode se recuperar? Né? Como você pode lidar com essa frustração, dar a volta por cima, sacudir a poeira, dar a volta por cima e voltar pro jogo? Então tá, gente, eu gostaria muito de agradecer as minhas convidadas aqui de hoje. A Jana, muito obrigado, Jana. Muito de nada, amei. A Mari resolveu se vai dar seu arroba ou não, ou vai ficar como Mari. Eu nem lembro mais o meu arroba. É arroba MAQQAD_. É muito ruim, né? É porque é porque é um sobrenome árabe, gente. É um pouquinho difícil de entender mesmo. Mas é Macad. Mariacad. É MAQQAD_. Acho que deu pra entender, né? Então é isso, gente. Jana, você quer passar seu arroba de novo? É @nomoorbrusinhas. Vai lá ver meus lookinhos. Todas essas autossabotagens têm um denominador comum, que é o quê? Que é duvidar da nossa capacidade. A gente fica duvidando da nossa capacidade de ser feliz sozinho, da nossa capacidade de ser imune a críticas que não são construtivas, que são críticas destrutivas. A gente duvida da nossa capacidade de ser alguém incrível, independente da rejeição de outras pessoas. Eu acho também que da capacidade de amar e ser amado, né? Porque às vezes a gente rejeita, inclusive, a pessoa que nitidamente gosta da gente, porque a gente tá tão acostumado a sofrer que a gente acha que, cara, aquela pessoa tá de zoeira com a sua cara, entendeu? A gente duvida que a gente merece alguém incrível, sabe? Exato. André, te amo, lindo. Beijo. E assim, gente, eu já aceitei que eu tenho no meu sistema imunológico alguns glóbulos autossabotadores. E eles me impedem de conseguir qualquer amor forte, puro e verdadeiro que nada destrua, passa o tempo que passar.